Então a gente começa esse programa conversando com o Ildeu de Castro Moreira. Ele é físico, diretor do Departamento de Popularização da Ciência do Ministério da Ciência e Tecnologia. Vai ter uma Semana Nacional, né, de Ciência e Tecnologia, de 1º a 7 de outubro. Primeira ou segunda-feira? Semana que vem. Começa a semana que vem. Começa a semana que vem. Como é que seria isso? Primeiro, essa coisa de popularização, eu gosto disso. Esse é um desafio, né? Como a gente acha que é importante que a ciência está cada vez na vida de todos nós mais presente no cotidiano de cada um, na saúde, no trabalho, nos eletrodomésticos, ou seja, a ciência hoje cada vez está mais permeando a vida do cidadão do mundo inteiro. Então nós queremos que a ciência seja de fato, em particular no Brasil, né, que o nosso trabalho é aqui, esteja mais presente, que a gente melhore a educação científica nas escolas e popularize a ciência no sentido de tornar os seus conceitos, os conhecimentos básicos mais acessíveis para a grande parte da população brasileira. Então esse é um desafio importante para o país. E essa semana ela tem um tema? O tema desse ano é a Terra. Na realidade, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, esse ano já é a 4ª edição que nós estamos fazendo. O ano passado, por exemplo, nós tivemos 8.000 e tantas atividades no Brasil inteiro, atingindo quase 400 cidades. E isso é um trabalho, um mutirão de instituições de pesquisa, universidades, escolas, ONGs, empresas. Então nós juntamos no ano passado 1.000 instituições desse tipo que trabalharam voluntariamente para realizar a semana. E esse ano estamos fazendo de novo. E esse ano nós tomamos como tema exatamente a questão da Terra, porque pela importância da questão das mudanças climáticas, a questão do desmatamento, a questão do solo, a questão da riqueza natural, das energias. Então, todos esses temas são temas que nós vamos estar discutindo durante a semana, a partir do dia 1º. E é bom porque aí os jornais fazem matéria, né? Todo mundo discute o assunto, né? E tem uma ramificação. Tem uma ramificação grande. Todos os estados se mobilizam, todas as secretarias estaduais de ciência e tecnologia. Então nós temos atividade em Roraima, Rondônia. Por exemplo, Rondônia nós estamos com quase 600 atividades no estado de Rondônia. Amazonas, Pernambuco, Bahia, Tocantins, Rio de Janeiro, nós temos uma intensidade grande de atividades em praças públicas. Nós fazemos muita, aqui no Rio, por exemplo, nós temos o Lago da Carioca, nós temos muita atividade em Niterói, nas praias, Serotédica, Feira de São Cristóvão esse ano, no final de semana, Caxias, Angra dos Reis, ou seja, nós tentamos ocupar todos os espaços que existe uma grande concentração de pessoas para poder discutir temas de ciência que interessam o cidadão. O cidadão brasileiro tem o direito de conhecer sobre algumas decisões importantes que são tomadas. Você acha que a imprensa, os jornais passaram a dar uma divulgação maior a essa questão de ciência e tecnologia, né? Nos últimos tempos sim, mas ainda é insuficiente. A gente acha que a televisão, por exemplo, com exceção dos canais estatais, em geral a televisão privada brasileira abre pouco espaço para temas de ciência e também de maneira interessante, porque a gente também não quer transformar a televisão numa coisa negativa. Não adianta ninguém assiste. Exatamente, mas a ciência, como a arte, como a música, como qualquer outra construção humana, atividade social, ela tem tensão, tem conflito, tem interesse, tem criatividade. Quer dizer, a arte, a ciência, o humus dela, quer dizer, a base dela é a criatividade humana. Então a gente quer que a ciência esteja mais presente na mídia brasileira, tanto nos jornais quanto no rádio também. Nós temos poucos programas, tem algumas exceções, por exemplo, a Universidade Federal de Minas Gerais tem vários programas de divulgação científica para criança, para terceira idade, a Embrapa tem um programa muito interessante chamado Prosa Rural, que hoje cobre quase todo o país, respondendo questões importantes dos agricultores. Então, pode ser ao mesmo tempo um entretenimento, mas pode ser também uma coisa educativa, que é um papel que a televisão e o rádio deveriam ter. E essas atividades em praça pública, por exemplo, essas empresas, a Embrapa tem uma relação muito próxima, né, com a população. A população pode comprar coisas da Embrapa. Com certeza. Eu sei que tem vezes fora de onde eu sou, tem uma feirinha da Embrapa, que é um sucesso, assim.
E tem coisas maravilhosas, né? E em Juiz de Fora nós vamos ter participação da semana. A Universidade Federal de Juiz de Fora está lá com feira de ciência, com iniciação científica. E a feira de ciências é uma perna interessantíssima no colégio, né? Claro. No primeiro e segundo grau. E isso nós perdemos, de Todas certa as maneira. crianças acabam se... Não é nesse Quem fez não esquece, né? Os trabalhos da feira de ciências. A trabalheira, mas é bom. É bom. A trabalheira correr atrás de tudo. E pode juntar muita coisa. É animado, Muito animado, né? muito legal mesmo. Juntar com a Movimento, música, por som. exemplo, quer dizer, a música tem uma coisa, uma relação muito intensa com a matemática, os instrumentos musicais têm a ver com a física, e tem a ver com a cultura. Um dos desafios nossos é mostrar que ciência é também cultura. E às vezes a gente não tem essa ideia, às vezes a gente vê ciência como uma coisa técnica, distante, não tem a ver com você, tem a ver com todo mundo. Por isso que aqui no Rio nós já fizemos o carnaval com ciência, né? Com o Unidos da Tijuca, a Casa da Ciência, fizemos um belo carnaval. A música, por exemplo, tem ciência e arte, Ciência e arte, do eu ia Cartola, Carlos Cachaça, né? A gente tem desde, olha, uma das primeiras músicas gravadas no Brasil, do Eduardo das Neves, em 1903, foi o Santos Dumont, a conquista do ar. Né? Então a gente tem essa relação na cultura. Tem que expandir. Agora, é um desafio, porque a ciência também, ela fica meio, ela se enclausura um pouco, né? Ela também não está abertíssima para se popularizar. Os cientistas também que se colocaram um pouquinho numa torre de vida, Esse é um processo histórico no Brasil, né? Que a Universidade Brasileira também é muito recente, as instituições brasileiras são de um século para cá. Na Europa elas têm 8 séculos. A universidade, por exemplo. E no Brasil, às vezes, a ciência foi vista muito como uma coisa de elite, de instituições separadas, né, em locais que não tem um contato grande com a sociedade. Então, o nosso esforço com essa semana e outras iniciativas é exatamente romper esses mundos. Mostrar que o cientista tem muito que ensinar, mas também tem muito que aprender. E de forma divertida. Né? Quais são os temas que você acha que tem prioridade agora e que atenderiam a essa... Sabe, atrairiam, porque essa coisa do clima, por exemplo, você vê na televisão, nos telejornais, e vê outras pessoas falando Brasília, Minas mesmo, não chove há 120 dias, ao mesmo tempo inunda o Rio Grande do Sul. Essa questão tempo, a questão climática, é o assunto de todo mundo, né? Você entra no elevador, é verdade. Não tem nada a falar, está então é um assunto que está todo dia na boca de todo mundo. E ontem estava na Assembleia Geral da ONU, né, com o presidente Lula fazendo um discurso chamando a atenção da humanidade, que hoje, se a gente continuar nesse ritmo de privilegiar a questão do lucro a qualquer custo, a humanidade está, inclusive, com risco de sobrevivência, né, nas próximas décadas e séculos. Então nós teremos de mudar os nossos parâmetros. Então essa questão, como você está dizendo, do clima, das mudanças climáticas, do impacto no meio ambiente, da questão das energias, que nós precisamos de fazer energias renováveis. Então tudo isso é o pano de fundo dessa semana. Então, por exemplo, para te dar um exemplo, lá no Amazonas, nós vamos ter muitas atividades no Amazonas, em Belém, em Belo Horizonte. Belo Horizonte, no Parque Municipal de Belo Horizonte, nós vamos ocupar o parque durante a semana toda com temas direcionados para a Terra, a história da Terra, a geologia, o meio ambiente, o impacto no cerrado da agricultura, que nós precisamos discutir isso também. Né? A ciência, se ela trouxe muitos benefícios, e a população brasileira reconheceu isso numa pesquisa recente, os impactos tecnológicos também trazem problemas, que devem ser discutidos com todo mundo e ser uma decisão democrática a partir do conhecimento. Você vê que as pessoas, ela perpassa, a ciência, ela é interessante porque ela perpassa todas as classes sociais. Se a pessoa não sabe nem escrever o próprio nome direito, mas sabe mexer no celular. Isso foi um grande ela foi avançando, né? A gente avançou de um jeito... o cotidiano é muito louco, né? Você vê, as pessoas as casas mais simples na beira das estradas com parabólica. Com parabólica, isso não é? E a ciência está ali a todo momento. Né? E ela está fornecendo um meio que é importante para democratizar, inclusive, por exemplo, a cultura, né? Quem imaginaria 50, 100 anos atrás que hoje da sua casa, no interior do Amazonas, do Tocantins, você poderia ter acesso a músicas, a filmes, os mais diversificados, na hora que você quiser. Quer dizer, é uma maneira de você democratizar a coisa. Agora, a ciência e a tecnologia tem que ser feitas, aí tem uma escolha política, né? Elas têm que ser feitas de fato democráticas, porque senão ela pode se transformar também no mecanismo de segregação, de desigualdade. De exclusão. Então a ciência tem um potencial enorme, ela é necessária, mas ela não é suficiente. Precisa de visão política, precisa de ética, né? Então precisa